pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 7, processo de usinagem, a parte 2. Nessa parte da aula a gente vai falar sobre forças de usinagem. Então, as forças de usinagem, elas podem ser desmembradas em 3 componentes, conforme a gente vai especificar na figura. Nessa figura, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo aqui uma peça, essa peça que está pintada em cinza, tá? Ela foi retirada uma quantidade de material dela na primeira parte da peça, essa parte aqui. Então, ela foi usinada. Ela foi usinada por uma ferramenta que está apresentada aqui nessa parte da figura, tá? Então, isso aqui seria o bedame, a nossa ferramenta, tá? Que ela tem um certo material e ela retira material dessa peça indicada em cinza. E aí o que a gente vê? A relação de proximidade entre a ferramenta e a peça gera, durante o seu contato, o contato entre elas, forças, tá? Que são as forças de corte, é o FC, que para a gente vai aparecer aqui 90 graus, né, em relação a essa linha. A força de avanço, que também a gente chama de F', tá? Ou FA, está indicado aqui por essa seta, indo para a direita. E a força passiva, que é a força FP, que aparece aqui por essa seta. Essas 3 forças somadas vetorialmente formam o que a gente chama de força de usinagem, que é a força total, a FU. Essa força FU, ela está no espaço, conforme a gente está vendo aqui, ó, tem um cubo, tá, desenhado aqui, que representa a área, o espaço onde a força de usinagem se encontra. Quando a gente faz a projeção dessa força FU em determinados planos, tá, conforme a gente vai verificar, nesse plano aqui, nesse outro plano, tá, no plano inferior. Então, quando a gente projeta essa força em azul nos planos mostrados, a gente tem vários tipos de força que ocorrem aí durante o processo de usinagem. Então, vamos começar falando da força de usinagem FU. A força de usinagem FU, nesta figura, a gente vê aqui que a nossa ferramenta ela está entrando em contato e usinando a peça mostrada, e a força de usinagem ela aparece aqui por essa seta, conforme a gente está vendo, né? Ela vai ser a força total que atua sobre a nossa peça, né? Durante a usinagem. Então, é uma força total que atua sobre uma cunha cortante, que é a nossa ferramenta, né? Durante a usinagem. Uma coisa importante é falar que as componentes da força de usinagem, tá? Que são essas daqui que a gente está vendo, a força FT, a força FF ou FA, a força FP, a força FC. Então, são forças que estão contidas num plano que a gente chama plano de trabalho, tá? Que é esse plano que a gente está vendo aqui, ó, esse plano, e do plano efetivo de referência. Ok? Se a gente analisasse as forças de usinagem numa operação de fresamento, como que se apresentariam as forças de usinagem nessa condição? Diferentemente de uma usinagem através de um torneamento, como esse exemplo aqui a gente tem as forças de usinagem. Então, nós vemos as forças que são apresentadas especificamente para a usinagem. São as forças de avanço, a força de corte, a força de usinagem total, a força FT, a força FP, a força P e uma força normal aqui. Vocês estão vendo? Uma força normal é uma força que aparece aí também nessa condição. Para o caso de torneamento, algumas forças acabam se igualando, né? Então, no caso para usinagem de operação de fresamento, essa força AP que aparece aqui, ela acaba se igualando à força FC, porque esse ângulo entre elas acaba
o ângulo entre alguns planos acaba se tornando de 90 graus. Então, o FC acaba sendo igual ao FP para a condição de torneamento, nesse caso aqui. Já na usinagem, na operação de fresamento, isso já não acontece. O FP não é igual ao FC. Então, tem aí essa diferença. Outra força que fica clara aqui para a gente é a força normal que aparece. Aqui para a gente ela não está aparecendo no torneamento. O restante das forças aparecem tanto aqui quanto nessa situação de operação de fresamento. Bom, uma coisa que a gente percebe ainda nessa figura é que a força de usinagem FU ela vai ser decomposta. Então, ela vai ser quebrada em algumas componentes. Então, uma dessas componentes, que a força FU é quebrada, é a força ativa, FT. Essa força aqui, ó, ativa. Essa força aqui, FT. Ela é, então, uma projeção. É como se eu colocasse uma lanterna desse lado aqui, ó. E a projeção da sombra dessa força aqui viria nessa parede, que vai ser a projeção FT dessa força FU nessa parede, tá? Então, FT nada mais é do que uma projeção da força FU sobre esse plano que a gente chama de plano de trabalho. Ok? Bom, e a força P, a passiva? A força passiva é essa força aqui, ó. Ela vai ser uma projeção da força de usinagem sobre a direção perpendicular à direção de avanço. Então, essa aqui seria a direção de avanço. Então, quem está perpendicular a essa direção de avanço é exatamente a FP. Então, aqui ó, tem 90 graus. 90 graus. Então, uma está perpendicular à outra. Tá? Então, por enquanto, a gente apresenta aqui duas forças decompostas, que aparecem decompostas na força de usinagem, que é a força ativa e passiva. Ok? Bom, outras forças que a gente já falou, né? Então, a força de corte, que é essa força que aparece aqui embaixo, né? Então, é uma projeção da força FU sobre a direção de corte. A direção de corte é para baixo, tá? A direção de corte é para baixo. A força de avanço também é uma projeção, essa daqui. É uma projeção sobre a direção do avanço. Então, a direção do avanço está para cá. Na verdade, está ao contrário, está para lá, né? Mas é a direção. O sentido você vai adotar depois, mas essa é a direção. E a força de apoio, FAP, que é essa força daqui, tá? Que ela está sobre a direção perpendicular à direção de avanço, também situada no plano de trabalho. E como eu falei, para o caso do torneamento, a força de apoio e a força de corte são iguais, tá? No caso da usinagem, a operação de fresamento, elas não são iguais, elas estão separadas, conforme a gente está vendo aqui, ó. Ok? Bom, será que tem como a gente escrever uma equação matemática relacionando as forças ativas, as forças de apoio, as forças de avanço? Será que a gente consegue escrever? Nós conseguimos. Então, como que a gente faz? Observando essa figura aqui, ó, o que a gente percebe? A gente percebe que a força de avanço, ela está aqui. A força de apoio, ela está aqui. Então, seria essa seta aqui. Essas duas forças, elas estão no mesmo plano. Então, elas vão formar um triângulo. Então, temos aqui a força Fzinha, e aqui nós temos a força FAP. FAP. Então, elas vão formar um triângulo, certo? Esse triângulo, parte dele, né, vai ser essa força que aparece aqui, que é a FT, a força ativa. Então, como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso levar esse aqui ao quadrado, esse ao quadrado, e a força aparente ao quadrado, a força FF ao quadrado, essa daqui. Então, tudo vai ficar um triângulo retângulo, né? A FF é essa daqui, a FAP é essa daqui. Então, elevando esse ao quadrado com esse ao quadrado, dá exatamente a força ativa. E aí eu chego nessa relação aqui entre as forças. Tá? Então, por Pitágoras, eu tiro essas
forças aqui relacionadas. Se eu quiser isolar só a força FAP de apoio, então eu passo essa daqui para o outro lado, e aí vai ficar essa diferença extraída a raiz, tá? Então temos essas duas equações. Bom, se o ângulo entre a direção de corte, tá, que seria para baixo, e a direção de avanço, que seria para cá, se esses ângulos forem 90 graus, significa que a força de corte tem que ser igual à força de apoio, tá? Então, nesse caso aí, o ângulo entre eles é 90 graus. E aí vale essas relações aqui que a gente já tirou, que a gente tira dessa forma, né? Então, aqui temos o FC ao quadrado, que é esse aqui, mais FF ao quadrado, tem que ser igual ao FT. Então, tiramos a equação 3 e a equação 4. Ok? Nós também temos aqui a potência, a força efetiva de corte, tá? Que é chamada de FE. Ela vai ser a projeção da força de usinagem sobre a direção efetiva de corte. Aqui ela não está mostrada para a gente, tá? Não tem como a gente ver, mas é um outro tipo de força que acontece na usinagem. Também temos a força passiva de profundidade, a FP, que aparece aqui, ó, que vai ser a projeção da força de usinagem FU sobre a direção efetiva de corte, tá? Que seria aqui. Beleza? Então, a força FP, ela pode ser dada pela força FF ao quadrado, essa daqui, menos a força FT ao quadrado, essa daqui. E aí você pode substituir os valores e chegar numa outra equação como essa. Essa é a força de usinagem total, a força de apoio e a força de avanço. E aqui a força passiva ou de profundidade. Bom, falando um pouco das forças de usinagem. Então, a força de usinagem ela vai depender de vários fatores, tá? Então, ela vai depender do material da peça, tá? Se é um aço, por exemplo, você vai estar usinando. Se é um alumínio, que você vai estar usinando. Então, vai depender do tipo de material que você está usinando. Ela vai depender da área da seção de corte, tá? Então, se eu estou fazendo um corte aqui numa seção, por exemplo, dessa peça aqui, isso vai influenciar a minha força de corte, tá? Então, essa seção de corte é importante. Vai depender da espessura de corte que eu estou realizando, vai depender da geometria da ferramenta que você está trabalhando no processo de usinagem e do ângulo de posição que a gente viu na aula de número 1, o que seria o ângulo de posição. Também vai depender do estado de afiação da ferramenta, do material da ferramenta, não só da peça, né? Da lubrificação que você está fazendo no processo de usinagem e da velocidade de corte. Todos esses fatores aqui influenciam a força de usinagem. Aqui a gente está vendo como um ângulo de saída, que a gente viu na aula de número 1, influencia a força de usinagem, tá? Então, conforme vocês estão vendo aqui embaixo, ó, o ângulo ele começa positivo, chega em 0 e fica negativo. Então, o ângulo de saída, conforme vai reduzindo, você percebe que a força de usinagem ela vai aumentando. Tá? Então, ela estava aqui para um ângulo maior, o ângulo diminui, chega aqui, ó, ele reduz, a força de usinagem ela aumenta. Ok? Então, isso é um exemplo de como a força de usinagem varia com o ângulo de saída. E aqui você tem o ângulo de direção, ele também vai variando, tá? Ó, 30, 60, 90, tá? Bom, agora a gente vai mostrar alguns termos que é muito utilizado em força de usinagem. O primeiro deles é a potência de corte. A potência de corte nada mais é do que o produto, a multiplicação de força de corte, tá aqui, ó, força de corte, multiplicada com a velocidade de corte. Então, a potência de corte, ela depende da velocidade que eu usino uma peça. Ok? Então, se eu estou usinando com uma certa velocidade, a potência pode ser alterada, né? Então, o produto dos dois fatores aqui gera a potência de corte. Só que para uma correção na equação, eu preciso dividir por 60 e por 75, tá? São duas constantes aí na equação. Essa potência é dada em cavalo-vapor, tá? Então, CV. Já a potência de avanço, que a gente chama de PA,
vai ser o produto também de duas grandezas, que é a força de avanço vezes a velocidade de avanço aqui, também dividido por alguns fatores constantes, tá? Para a gente chegar na resposta em cavalo-vapor. Então, essa é a potência de avanço. Então, nós já sabemos aqui dois tipos de potência na usinagem: potência de corte e potência de avanço. Ok. Já a potência efetiva de corte, o PE, é o produto da força efetiva de corte, FE, pela velocidade efetiva de corte. Ok? Então, essa seria a potência efetiva de corte. A gente também pode encontrar a potência efetiva de outras formas, tá? Se a gente somar a potência de corte com a potência de avanço, essas duas potências somadas vai me fornecer a potência efetiva de corte. Lembrando que nessa equação, pessoal, existe uma correção que a gente tem que fazer. Então, a gente divide aqui 60 vezes 75, acaba dividindo aqui para dar cavalo-vapor, tá? Então, só essa correção que a gente tem que fazer na equação que eu esqueci de falar aqui, tá bom? Então, temos aqui a potência efetiva. Então, eu posso achar a potência efetiva de duas formas, né? Por essa equação ou por essa. Existe uma relação entre a potência de corte e a potência de avanço, tá? Que seria uma dividido pela outra. Então, basta você multiplicar a força de corte em uma velocidade de corte, né? E a força de avanço, velocidade de avanço, pelo fator de 1000. Para um torneamento, tá? A gente usa esse tipo de equação aqui, tá? A relação entre a potência de corte e a potência de avanço. Ela vai ser a razão entre as forças de corte e de avanço e esses fatores aqui. Quem são esses fatores? O D é o diâmetro da sua peça, que está dado em milímetros. O fator N são as rotações da sua peça, em rotações por minuto. E o F é o avanço que é feita a usinagem, né? Então, o avanço da sua ferramenta em relação ao processo de usinagem é a quantidade de voltas que ele dá por milímetro. Então, 1 milímetro, ele dá uma volta e realiza o seu avanço. Bom, no torneamento, a gente faz uma aproximação que a força de corte ela vale aproximadamente 4,5 vezes a força de avanço. E se a gente tomar como exemplo que o diâmetro aí da nossa peça é 50 milímetros e o avanço é 1 milímetro por volta, então a relação entre PC e PA vale 770. Então, para torneamento nessas condições, a gente pode usar essa relação já direto, não tem problema. Para um fresamento, tá, a gente aproxima aqui que a força de avanço é 1,2 FC, a velocidade de avanço é 5 vezes a velocidade da fresa, né? Então, a relação entre as duas vai fornecer que é 170 a relação entre as potências aí, PC e PA. A potência que é fornecida pelo motor numa máquina, por exemplo, operatriz, né? Ela é dada por PM, que é a potência de corte, dividido pelo rendimento. Então, eta, essa letrinha grega, né? Eta é o rendimento da máquina operatriz. Ele sempre vai ser abaixo de 80%, praticamente. Fica entre 60% e 80%. Ok? Bom, a gente tem aqui um outro fator que a gente vai colocar dentro das forças de usinagem, tá? Então, existe um fator que é chamado fator KS, que é um fator de proporcionalidade. Esse fator, ele relaciona a força de usinagem com a área da seção de corte. Então, tem aqui, por exemplo, uma área da seção de corte, eu tenho a força de usinagem, se eu multiplicar essa área, se eu dividir a força de corte
ao longo dessa seção de corte aqui, né, que eu faço, dividir a força de corte pela área, eu vou chegar nesse KS, tá, que é o fator de proporcionalidade, que é conhecido como uma pressão ou força específica de corte. Tá? Então, é a força que eu realizo o corte nessa área aqui, usinada. Para esse caso aqui, existem outras relações que a gente tem que levar em consideração, que a área de corte tem uma série de fatores, tá? Mas especificamente a gente só vai utilizar isso daqui, ó. A gente só tem que saber isso daqui. Como que eu faço para saber a pressão específica de corte numa usinagem? Isso é tabelado. Então, por exemplo, se eu tenho um material, tá? Esse material ele tem, por exemplo, todas as suas configurações numa tabela. Então, eu vou pegar, por exemplo, o alumínio e magnésio aqui, para esse tipo de material. Eu sei a espessura do cavaco em milímetros formado. Então, se a espessura aqui, por exemplo, for de 0,20 milímetros, eu desço aqui, ó, procuro qual é o meu material. Então, eu vou chegar aqui, ó, que 570 é a força específica de corte, tá? O nosso KS, em Newton por milímetro quadrado. Então, a pressão específica, o KS aí, vai ser igual a 570 Newton por milímetro quadrados, ok? A velocidade de corte. Se eu for trabalhar com uma velocidade de corte, tem como eu encontrar a velocidade de corte de acordo com o meu diâmetro que eu estou usinando. Então, tem uma tabelinha, um gráfico como esse, tá? Ele fornece para a gente a velocidade aqui, a velocidade da minha peça, tá? Em metros por minuto. E aqui eu tenho o diâmetro da minha peça em milímetros, tá? Então, se eu souber essa relação, eu tenho aqui, por exemplo, a rotação também, que eu tenho essa informação da rotação, né? Então, tendo essas três informações, diâmetro, rotação ou velocidade, eu posso, por exemplo, se eu tiver essa informação aqui, que eu tenho uma velocidade de corte de 8 metros por minuto, eu subo aqui, tá? E eu sei que a rotação da minha peça é 22,4 voltas por minuto, né? Então, eu rebato aqui e vejo mais ou menos onde vai dar o diâmetro da peça que eu vou utilizar. E eu posso fazer isso vice-versa, tá, pessoal? Posso trabalhar com essa informação. Eu tenho aqui também como tirar a velocidade de corte por essa equação, né? Que é a π vezes o diâmetro vezes a rotação. Aqui a gente tem algumas velocidades de corte para o torno, tá? De acordo com alguns materiais. Então, para desbaste, eu vou ter algumas velocidades como essa. Para acabamento, vou ter algumas velocidades como essa. Tanto para ferramenta de aço rápido, como de carboneto metálico. Alguns cálculos da pressão específica que a gente viu, os KS, alguns cálculos, as equações já estão prontas. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com um material que é fofo cinzento, qual que é a pressão específica que eu vou fazer sobre o processo de usinagem, sobre a peça, né, que eu estou usinando? Então, já tem essa equação aqui, que eu tendo o avanço e a profundidade de corte da minha peça, eu consigo determinar o KS. E assim, eu tenho várias equações para determinados materiais, tá? Alguns autores, esse autor aqui, o Taylor, ele estimou a pressão específica de corte para esses materiais, tá? Então, outros autores têm outras equações. Então, tem uma série de equações aí para vocês estudarem, tá? Mas aqui é só para a gente mostrar que existe esse tipo de equação e um dia, se você precisar, você sabe que tem essa informação aí, tá bom? Então, a gente termina essa parte número 2, que é essa aula, tá? De usinagem, e agora a gente vai para a aula de número 3. Até a próxima, pessoal. Até mais. Essa daqui, inclusive, foram as nossas bibliografias, tá? Então, esqueci de falar, na verdade. Essa aula aqui foi utilizada o livro de Fundamentos de Usinagem de Metais, do Dino Ferrarese, esse material de processo de usinagem, né, do Paulo Samuel de Almeida. Essa fonte aqui também foi útil para a gente fazer o material, e essa